Vamos falar agora de certa maneira, como que a gente pode associar um determinado número de capacitores e aí, então modificar o resultado, né, modificar o efeito que essa associação de capacitores causa no circuito. Qual que é, se a gente fosse pensar em uma vantagem em fazer isso, qual seria, né? Então, por exemplo, se a gente pensar que nem todos os valores de capacitância são produzidos industrialmente, e vamos supor que a gente quer desenvolver algum equipamento em que necessite de um capacitor com um valor de capacitância que não é comercializado, então, por exemplo, através de uma associação de capacitores, seria possível a gente conseguir esse valor, ou então desenvolvendo um capacitor que tenha essa capacitância, né? Controlando a forma geométrica das placas e o meio entre elas também. Então, nessa etapa aqui, a gente vai entender como que, manipulando essa associação dos capacitores, a gente manipula o valor da capacitância equivalente, da capacitância que resulta dessa associação dos capacitores, né? Então, o nosso objetivo é entender como é que funciona esse efeito da associação dos capacitores sobre a capacitância numa determinada parte do circuito, né? A representação que vamos utilizar para o capacitor em um circuito é essa, né? Onde tem as duas barras do mesmo tamanho e aí então tem esses dois terminais, né? Então ele tem dois terminais e essas duas barras que não são emendadas, né? E aí então essas duas barras elas representam o capacitor e a gente vai representar com essa capacitância C. E essas barras representam as placas, né? Então uma das placas tem carga positiva, a outra placa tem carga negativa e nesses terminais tem uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Então tem uma diferença de potencial AB. Com isso nós temos as seguintes condições de que essas associações de capacitores, elas basicamente a gente pode explicar os efeitos que ela causa no circuito por esses dois princípios, né? Da conservação da energia e o princípio da conservação das cargas, né? Então, toda energia que é fornecida para o sistema, e a gente vai falar de energia na forma dessa diferença de potencial, ela é conservada, né? Não vai sumir energia que é fornecida do nada, bem como não vai aparecer energia que não foi fornecida do nada. Assim como a quantidade de cargas que é fornecida para o sistema, ela não vai sumir do nada e também não vai aparecer do nada, né? Ok, muito basicamente é isso. E aí vamos falar sobre o primeiro tipo de associação de capacitores, que é a associação em paralelo. A associação em paralelo seria como se a gente pensasse que a gente tem dois fios, né? Vamos pensar aqui que eu tenho os dois fios, que é por exemplo, aqui esses fiozinhos do fone de ouvido, e aí então eu pego os terminais do capacitor e ligo ele nesses fios, né? Um dos terminais eu ligo no fio da esquerda, o outro terminal eu ligo no fio da direita, e assim eu vou fazendo em outros pontos nesses dois fios, certo? Então eu ligo um capacitor mais aqui embaixo, um outro capacitor aqui no meio, o outro capacitor aqui em cima. Então eu ligo um terminal no fio da esquerda, o outro terminal no fio da direita e assim para todos eles, né? Então essa seria a ideia da associação em paralelo. Daí, aqui vamos pensar que a gente vai carregar esses capacitores com aquela máquina de eletricidade, né? Aquela máquina de produzir, de eletrizar através do atrito, o cilindro, né, que o Pieter usou lá atrás, por exemplo, e aqui do outro lado a gente liga em um aterramento, por exemplo, simplesmente para justificar que está sendo carregado, mas a gente ainda não vai usar uma pilha, não vai usar uma tomada, não vai usar uma fonte, né, propriamente dito. Então vamos pensar que essa forma de carregamento dos capacitores é feita à moda do Pieter, né, lá no seu primeiro experimento do capacitor. Ok, então aqui as condições que a gente vai imaginar esses capacitores é que esses fios de ligação onde os terminais dos capacitores são ligados, eles são fios ideais. O fio ideal é como se a gente pensasse em que ele não causa efeito nenhum no sistema. Ou seja, todas as cargas que são fornecidas para o sistema, né, na forma aqui na barra
de eletricidade que o piéter carrega. Então, todas as cargas que são fornecidas aqui, elas são armazenadas nas placas do capacitor e não tem carga distribuída no fio, né? Por conta da gente estar pensando que ele é um fio ideal. Assim como na hora que a gente do outro lado liga num aterramento aqui, para as cargas negativas neutralizarem a distribuição de cargas aqui, e aí então não tem cargas nos fios de ligação, simplesmente somente nas placas dos capacitores. Então aqui a gente pode pensar no seguinte, né? Todas as cargas que a gente fornece, elas vão ficar nas placas do capacitor, e aí depois de um determinado intervalo de tempo, essas placas dos capacitores, como elas são materiais condutores, o fio é um material condutor, elas vão chegar no equilíbrio eletrostático. E aí, então, no equilíbrio eletrostático, o que isso significa? Significa que todas elas têm o mesmo potencial elétrico, né? Então, todas as placas superiores, né, que são isoladas das placas inferiores, vão ter o mesmo potencial elétrico. Por outro lado, as placas inferiores, né, que têm a carga menos Q, elas também vão chegar no equilíbrio eletrostático, e aí então todas vão ter o mesmo potencial, já que no equilíbrio eletrostático do material condutor significa que as cargas vão cessar esse movimento na tentativa de minimizar a força que uma sente sobre a outra, minimizar o potencial elétrico de repulsão que uma exerce sobre a outra. Quando isso acontece, elas tendem a ficar nesse equilíbrio eletrostático num certo tipo de repouso. E aí, então, com isso, significa, né, que nesse material condutor inteiro, que é somente as placas positivas, as placas superiores que estão com cargas positivas vão estar em equilíbrio eletrostático num determinado potencial, e as placas inferiores que estão isoladas das placas superiores, que se comporta como se fosse um único material condutor com cargas negativas, também vão estar em equilíbrio eletrostático com o mesmo potencial. O que isso significa? Significa que a diferença de potencial que o capacitor 1 possui é a mesma diferença de potencial que o capacitor 2 possui, que é a mesma diferença de potencial que o capacitor 3 possui, que é a mesma diferença de potencial que surge nos fios de ligação, né? Então, todos eles vão ter a mesma diferença de potencial, os três capacitores. Só que aí tem um detalhe, que é o seguinte: como a capacitância de cada um desses capacitores é diferente, né? Uma é diferente da outra, então isso significa que para a mesma diferença de potencial com capacitâncias diferentes, pela equação do capacitor, né, que a gente pode escrever ela em função da carga, né, a carga é a capacitância vezes a diferença de potencial, pela equação do capacitor a gente conclui que, como as capacitâncias são diferentes e a diferença de potencial é a mesma, isso significa que cada um deles vai ter uma determinada quantidade de carga acumulado nessas placas. Na placa superior positiva no capacitor C1 vai ter uma quantidade de carga Q1 positiva e uma quantidade de carga Q1 negativa. No capacitor C2 vai ter uma determinada quantidade de carga Q2 positiva na placa superior e uma carga Q2 negativa na placa inferior. E no capacitor C3 a mesma coisa, de tal maneira em que eu poderia pensar que todas essas cargas que estão distribuídas nos três capacitores é exatamente a quantidade de carga que foi fornecida pela máquina de eletricidade do piéter e também que foram neutralizados, que foram disponibilizados por esse aterramento, né? Então, todas essas cargas que estão distribuídas, elas devem ser a carga total fornecida ao sistema, né? Então, a soma das três cargas vai ser a carga total. Então, ok, né? Até aqui, ok, a gente tem o princípio da conservação da energia, porque ele vai se comportar como um único condutor, né? A placa superior e a placa inferior, e isso significa então que todos vão ter a mesma diferença de potencial elétrico.
o princípio da conservação das cargas conta que toda a carga que a gente vai fornecer para esse sistema, que é os 3 capacitores, ela vai ser encontrada, todas elas vão ser encontradas distribuídas nos 3 capacitores, né? Ok, então, daqui a gente poderia pensar em escrever a seguinte relação. Qual é o efeito resultante, o efeito equivalente dos 3 capacitores? Ou seja, existe um único capacitor em que, se eu retirar esses 3 capacitores e colocar num lugar, eu tenho a mesma quantidade de cargas acumulada nas placas desse capacitor para a mesma diferença de potencial. Então, esse mesmo efeito, que é quantidade de carga por diferença de potencial, é a capacitância equivalente, né? Então, é esse que a gente está interessado. Então, para responder essa pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a equação do capacitor para cada um deles. Então, Q1 vai ser o ΔV1 vezes a capacitância C1, Q2 vai ser o ΔV2 vezes a capacitância C2 e Q3, ΔV3 vezes a capacitância C3. Como eu sei que a carga total é a soma de todas as cargas, Q1 mais Q2 mais Q3, então isso significa que a carga total vai ser ΔV, já que a diferença de potencial de todos eles é a mesma, então eu vou deixar de escrever o índice. Então fica Q é igual a ΔV C1, ΔV C2, ΔV C3. Então, como ΔV é um termo comum, eu vou colocar em evidência e então fica assim, né? Q é igual a ΔV C1 mais C2 mais C3. Como se eu passar o ΔV dividindo, é a equação do capacitor novamente, né? Q sobre ΔV, e essa é a carga total fornecida para o sistema, e essa é a diferença de potencial entre os terminais. Então, esse seria a capacitância equivalente. E aí a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias individuais, né? Se eu tivesse um sistema para mais capacitores, né, N capacitores associados em paralelo, a capacitância equivalente seria a soma das capacitâncias individuais de todos eles, né? Então basta eu somar todas elas. E aí então, aqui a gente poderia concluir que a capacitância equivalente em uma associação em paralelo é maior do que qualquer uma das capacitâncias independentes. Ok, né? Com isso, a gente poderia pensar então na associação em série agora. Na associação em série, ela é diferente da associação em paralelo no seguinte sentido, é que na associação em série, nós ligamos um terminal do capacitor no outro. Então seria como se eu pensasse que essa caneta, se ela é um capacitor, então ela tem o terminal da esquerda e o terminal da direita. Eu ligo o terminal da direita no terminal da direita do capacitor 1 no terminal da esquerda do capacitor 2 e assim sucessivamente. Então eu vou ligando um terminal no outro. Pensando assim, a gente poderia imaginar o seguinte, né? Vamos supor então que a gente liga esses terminais uns nos outros, e o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: esse pedaço aqui no meio, esse pedaço aqui no meio, ele é como se fosse um único condutor. Por quê? Porque a placa do capacitor ela é um material condutor, o fio, né, os terminais de ligação de um capacitor no outro são materiais condutor, e a outra placa do outro capacitor, né, o capacitor C2, também é condutor. Então, isso tudo é como se fosse um único material condutor. E isso também acontece para o outro segmento, para o segmento de condutor 2. Que é a placa da direita do capacitor 2 e a placa da esquerda do capacitor 3. Então seria como se a gente tivesse esses dois segmentos de condutor aqui, né? Como se tivesse esses dois segmentos de material condutor aqui no meio do caminho. Beleza. E no que isso implica, né? Isso implica no seguinte: vamos pensar que a gente usa lá aquele dispositivo de eletricidade do Pieter, né? E aí eu venho e carrego esse terminal aqui, né? O terminal que tem um ponto A aqui na esquerda do capacitor C1, carrego ele positivamente e ligo num aterramento lá do outro lado, né? No ponto B, né? E aí o que vai acontecer então?
o que vai acontecer é que as cargas positivas acumuladas na placa da esquerda do capacitor C1, elas vão induzir cargas na placa da direita do capacitor C1. Quais cargas? As de sinais opostos. Então, na placa da esquerda de C1 tem cargas positivas, na placa da direita tem cargas induzidas de sinal negativo. Isso então significa que lá na placa da direita do capacitor C2, né, como é um único segmento de material condutor, vai ter as cargas de sinais opostos devido à redistribuição de cargas, né, na indução. Na indução, o que acontece? As cargas de sinais opostos induzidas tendem a acumular em uma extremidade e as de mesmo sinal tendem a acumular na extremidade oposta. Então, em uma das placas do capacitor, que é a do C1, vai ficar carregado negativamente e a outra vai ficar carregado positivamente. Ok. Daí, o que acontece? Como agora a placa da esquerda do capacitor C2 está carregada positivamente, ela vai induzir cargas na placa da direita do capacitor C2 de sinal oposto. Isso implica então que novamente lá na placa da esquerda do capacitor C3 vai ter as cargas de mesmo sinal, ou seja, as cargas positivas que vão induzir cargas negativas na placa da direita do capacitor C3 e com isso, com esse aterramento, tem essa neutralização dessas cargas positivas que vão tender a se reorganizar na outra extremidade. Ou seja, a gente consegue carregar todos esses capacitores com essas placas intermediárias por indução, né? Elas ficam carregadas por indução. Então eu carrego a primeira placa, ligo no aterramento a última placa e com isso todas elas ficam carregadas por indução, né? Aqui no meio do caminho. Q1, a placa da direita de C1, a placa da esquerda de C2, tem esse processo de reorganização de cargas e, portanto, tem essa separação. E aí, o que implica isso? Isso implica o seguinte: como a gente está pensando que esses terminais de ligação, esse fio de ligação de um capacitor no outro, eles são fios ideais, então o que vai acontecer é, todas as cargas elas estão acumuladas nas placas do material condutor. O que isso implica? Isso implica então que a mesma quantidade de cargas que está acumulada na placa Q1 positiva é a quantidade de carga induzida na placa menos Q1. E isso significa que na placa mais Q2 tem a mesma quantidade de carga que Q1, que por sua vez tem a mesma quantidade de carga que Q3. E aí então a gente conclui, né, que todas as cargas positivas são iguais, né, Q1, Q2, Q3 são iguais, assim como todas as cargas negativas, já que a gente está considerando que esses fios de ligação são ideais e a quantidade de carga que fica nesse processo de equilíbrio eletrostático é desprezível. Tudo bem? Então, aqui, da mesma maneira em que anteriormente a gente tinha a relação de que, olhando para a equação do capacitor aqui, a gente tinha a relação de que para a quantidade de carga constante para todo mundo e cada um deles tendo uma capacitância específica, isso significa que cada um deles então vai ter uma diferença de potencial, né? E aí a gente poderia pensar o seguinte: como a energia ela deve se conservar, então aqui eu tenho a seguinte relação: a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, ela não deve ser maior do que a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto D, mais a diferença de potencial entre o ponto D e o ponto E, mais a diferença de potencial entre o ponto E e o ponto B, né? Ou seja, tanto faz se eu olho a diferença de potencial entre os extremos A e B, ou se eu olho a diferença de potencial entre cada um desses pedaços, entre cada um desses capacitores. A soma da diferença de potencial entre cada um dos capacitores deve ser igual à diferença de potencial total entre os terminais externos A e B, pelo princípio da conservação da energia. Então, o que eu estou falando é o seguinte: a diferença de potencial A e B, né, aqui é uma tentativa de mostrar isso, a diferença de potencial A e B
ela vai ser, né, aqui como se eu estivesse somando o elemento neutro, né, mais o potencial elétrico no ponto E e menos o potencial elétrico no ponto E, mais o potencial elétrico no ponto D e menos o potencial elétrico no ponto D. Então, estou somando o elemento neutro, né? Só que eu posso reescrever isso como sendo o seguinte: VB menos VE, VE menos VD e VD menos VA. Ou seja, a diferença de potencial do ponto E até o ponto B, vamos olhar aqui, diferença de potencial do ponto E até o ponto B, a diferença de potencial do ponto D até o ponto E, vamos olhar aqui, do ponto D até o ponto E, e por fim, a diferença de potencial do ponto A até o ponto D. Diferença de potencial do ponto A até o ponto D. Ou seja, aqui eu estou escrevendo a diferença de potencial de A até B é a soma da diferença de potencial que a gente pode medir entre cada um desses capacitores, né? Ou seja, o princípio da conservação da energia. E aí, então, se eu reescrever essa equação aqui da capacitância, se eu reescrever ela em função da diferença de potencial, fica assim, né? Q sobre C. E aí, então, eu posso escrever essa relação aqui para a diferença de potencial para cada um dos capacitores. Então, ΔV de E até B é o capacitor C3, então é Q3 sobre C3. ΔV de até E é o capacitor 2, então é a carga Q2 sobre a capacitância C2. ΔV de A até D é o capacitor 1, então é a carga Q1 sobre a capacitância C1. Ok, então, como a gente tem essa relação aqui de que a diferença de potencial dos extremos é a soma de todo mundo e a nossa intenção é conseguir determinar qual é o efeito que esses três capacitores exercem sobre o sistema, ou seja, para a quantidade de carga total fornecida para carregar os três capacitores e para essa diferença de potencial que tem entre os extremos, né, de A até B, qual é a capacitância resultante dessa associação, qual é a capacitância equivalente dessa associação dos capacitores. Então, para isso eu vou escrever que a diferença de potencial de A até B é a soma dessas três, né? De E até B, de D até E, de A até D. Que a gente tinha escrito aqui em cima, né? Tinha escrito aqui. Ok, então com isso, né? E a gente já concluiu que as cargas são iguais, né? Então eu vou deixar de escrever índices. E aí então fica Q sobre C3, Q sobre C2, Q sobre C1 e a soma dos três, né? Então a diferença de potencial de A até B é isso. Só que aí eu quero escrever a capacitância equivalente, né? Então, como a carga aparece nos três termos, eu vou colocar ela em evidência. E aí, então, se eu passar a carga dividindo, eu tenho exatamente o oposto da capacitância, né? Ou seja, se eu escrever assim, né, ΔV sobre Q1 sobre C. Então, se eu passar a carga dividindo, eu tenho que 1 sobre a capacitância equivalente é esse ΔV sobre a carga, né? E isso é 1 sobre a capacitância C1 mais 1 sobre a capacitância C2 mais 1 sobre a capacitância C3. E com isso, a gente tem a capacitância equivalente, né? Se a gente pensasse em generalizar isso para N capacitores associados em série, a gente teria que 1 sobre a capacitância equivalente é a soma do inverso da capacitância desses capacitores individuais. Além disso, a gente pode concluir que a capacitância equivalente na associação em série ela é menor do que o menor valor para a capacitância desses capacitores individuais, né? Então, percebam que a gente consegue manipular esses valores para capacitância dependendo da associação que a gente faz. Se é uma associação em série, a gente aumenta o valor da capacitância equivalente. Se a gente faz uma associação em série, a gente diminui o valor da capacitância equivalente.
Então, com isso, né, eu pretendo também resolver alguns exercícios de exemplo e deixar também na descrição. E aí, aproveitando o embalo, a gente poderia comentar sobre a energia eletrostática armazenada nas placas do capacitor, né? Onde vamos pensar em que a gente está num processo em que está carregando, né? Que ele está parcialmente carregado, o capacitor não tem a quantidade total de cargas nas placas do capacitor, então ele não tem a diferença de potencial necessária para armazenar essa quantidade de cargas lá, né? Não tem a diferença de potencial total para isso. E aí então, né, ele tem uma carga Q' e uma diferença de potencial ΔV. Só que aí, se a gente quer calcular a energia armazenada entre as placas do capacitor, como é que a gente pode pensar em fazer isso? Vamos voltar, vamos lembrar lá da relação entre a energia armazenada e a diferença de potencial. Energia potencial elétrica e a diferença de potencial elétrico, onde a definição de um para o outro é que a diferença de potencial elétrico é a diferença de energia potencial elétrica por carga, né, por carga de prova. E a diferença de energia potencial é o negativo do trabalho para deslocar uma carga de um ponto até outro ponto, realizando uma força, né? Então, a gente poderia pensar em associar esse trabalho como sendo o trabalho necessário para adicionar uma nova carga na placa do capacitor. E aí, então, esse trabalho, né, eu poderia escrever como sendo menos o trabalho, que é uma variação infinitesimal da energia potencial elétrica, que é uma carga infinitesimal que é adicionada na placa do capacitor, né? E aí, então, com isso, eu poderia pensar em escrever o seguinte, né? Então, a integral, né, de dU aqui, a integral de dU, que vai de a energia potencial para zero de carga armazenado nas placas, até a energia potencial para ele totalmente carregado, né, com carga Qzão nas placas do capacitor. E aí, então, isso é a integral aqui em função de dq, onde esse ΔV a gente conhece, né? Então, onde ΔV é a equação do capacitor, é o Q' sobre C, né? Então, é por isso que eu substituo ele aqui. Então, a integral de dQ' é Q' sobre C. E aí, então, a solução da integral vai ser o Q' ao quadrado sobre 2 e o C, que é a capacitância, já é constante. E do outro lado da integral vai ser a diferença de energia potencial elétrica. Então, percebam, a diferença de energia potencial elétrica para carregar completamente o capacitor é Qzão ao quadrado, né, a carga total nas placas do capacitor, dividido por 2 vezes a capacitância. E aí, então, a gente pode manipular essa equação aqui um pouquinho, no sentido de, se eu substituir a equação do capacitor na equação da energia potencial elétrica armazenada nas placas do capacitor, eu tenho o seguinte, né, que ΔU, a diferença de energia potencial elétrica, é Q ao quadrado sobre 2C, mas também pode ser escrito, se eu substituir a carga, né, ou seja, se eu escrevo Q é igual a C vezes ΔV, eu tenho meio CV ao quadrado, ou então, se eu substituo a capacitância, né, em vez de fazer isso, eu faço que, só escrevo aquela equação que já está aqui, essa aqui, né, no denominador, então fica que ΔU é meio QV, né? Então, aqui fica somente para manter a notação, eu estava escrevendo ΔV, né? E aí, então, inclusive, eu tenho que mudar o outro ali, ó. Consigo fazer isso relativamente simples, né? Então, ΔV ao quadrado. Beleza. Então, com isso, a gente pode escrever essa relação da energia armazenada nas placas do capacitor dessas 3 maneiras diferentes. Qual dessas maneiras é a mais eficiente? A mais eficiente é aquela em que você
conhece mais dados ou aquela que você não erra, né? Esse é o esquema. E aí, então, se a gente resolve essa situação para um caso particular, né? Vamos pensar essa situação para um capacitor de placas planas, né? Onde a capacitância dele é dada por isso, né? A capacitância é ε0 A sobre D, né? ε0 a área dividido pela distância de separação das placas. Então está aqui, né, uma representação, a distância de separação das placas, a área e o meio entre as placas o meio material entre as placas é o espaço livre ou o vácuo, né? E aí então, se eu substituo o valor da capacitância na equação para diferença de energia potencial elétrica, né, que é C sobre 2 ΔV ao quadrado, o que eu posso fazer? Fica assim, né? Meio ε0A sobre D ΔV ao quadrado. Só que a diferença de potencial, a gente já fez essa continha antes e viu que a diferença de potencial é o módulo do campo elétrico vezes a distância de separação das placas, né? Para esse capacitor de placas paralelas e desprezando os efeitos de borda. Então, como eu conheço ΔV, eu vou substituir esse ΔV por módulo de E vezes D. E aí, então, eu chego nessa solução, né? Que a diferença de energia potencial elétrica armazenada nas placas do capacitor é essa equação, né? Meio ε0 a área sobre a distância, módulo do campo elétrico ao quadrado, vezes a distância ao quadrado. Então, eu posso dividir a distância ao quadrado pela distância no denominador e fica assim, né? ε0 módulo do campo elétrico ao quadrado sobre 2, a área vezes a distância. E aí aqui aparece esse termo, né, a área vezes a distância, e reparem que essa área vezes a distância, ela corresponde ao volume entre as placas do material condutor, né? Então, a área da placa dividido pela distância de separação é exatamente o volume ali dentro, né? O volume contido nas placas, né? O volume entre as placas do material condutor. E aí, então, eu vou escrever assim, né? Como sendo esse volume. Então, é o volume entre as placas do material condutor e esse volume é exatamente onde a gente está definindo o campo elétrico, porque a gente despreza os efeitos de borda. Então, não tem campo fora dessa região, né? Exatamente pela gambiarra que a gente fez, que é desprezar os efeitos de borda. Então, a gente poderia pensar em escrever essa diferença de energia potencial elétrica por volume, ou melhor falando, a densidade de energia potencial elétrica é a permissividade do meio vezes o campo elétrico ao quadrado dividido por 2, o módulo do campo elétrico ao quadrado dividido por 2. Ou então eu poderia escrever o ΔU minúsculo para representar essa densidade de energia potencial elétrica. E aí então reparem que a princípio aqui, né, embora a gente resolveu isso para uma situação simples, que é um capacitor de placas paralelas, isso poderia ser definido para qualquer campo elétrico. Então a gente pode atribuir em qualquer volume numa região que tem campo elétrico uma densidade de energia potencial elétrica, né? E essa seria um resultado mais fundamental, vamos pensar assim, uma característica mais fundamental para esse campo elétrico, né? Que é a informação de que o campo elétrico produzido por essas cargas, ele tem embutido nele uma energia potencial elétrica, né? Ok, seria isso por enquanto. Então, aqui eu vou ver se eu consigo resolver alguns exemplos também e também deixo na descrição. Valeu!